Muito boa noite, tudo bem com vocês? É o nosso momento alegre. Eu, pelo menos, fico muito contente de estar com vocês nesse momento, de haver cultivado essas companhias. Uma parte delas, menos da metade, consegue ver ao vivo, mas nós temos alcançado uma média de entre 80 e 110 pessoas. E mais do que a quantidade, nós temos alcançado uma qualidade de interação muito gostosa, muito satisfatória. Vocês não acham? Muito boa noite para vocês. Um prazer estarmos juntos. Muito legal ter vocês aqui, Sônia Regina, Sônia Lopes, Andréia Santos, Carla Sandonato. Muito legal ter cada um de vocês aqui, cada uma de vocês aqui. Andréia Santos, Regina Frutuoso, Lucia Mâncio. Sejam todas muito bem-vindas. E as pessoas que depois só puderem assistir pela gravação mais tarde, em outro momento, não se diminuam, não se inquietem por isso. Os mecanismos espirituais fazem com que esse momento seja um gatilho para fora dos limites do tempo. O que interessa é o potencial interior que é mobilizado com o nosso encontro, com a nossa egrégora, com as nossas reflexões, com a nossa amizade. Então, para todos, sejam muito bem-vindos. Roseli Lanziotti, Rosângela Ramalho. É realmente muito especial estarmos vivendo esse momento. Hoje viemos terminar a nossa série de lives, de palestra do domingo, foi por esse tema também, falando da morte. E aprendendo sobre a morte com Jesus. Num dos episódios mais significativos do Evangelho, tornado um capítulo inteiro em O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos hoje falar sobre o encontro de Jesus com Nicodemos, para falar, pelo menos para concluir um raciocínio nosso sobre a morte. Morte e vida como um estágio único, um estágio, um fenômeno único, como uma conquista da alma. Olhar a morte do ponto de vista espiritual, espiritualizaremos a própria vida. Vamos lá? Nicodemos era um dos grandes príncipes de Israel. Israel, ao tempo de Jesus, era uma teocracia. Teocracia é um sistema de governo em que o líder espiritual é também o líder político. Algo como o Irã de hoje, cujo principal ayatolá, principal líder espiritual, é também o líder político. Algo como a liderança católica, que chefia um Estado com território, população, orçamento, e é também o líder espiritual do catolicismo ao longo do mundo. Não existem certamente só essas teocracias, mas ao tempo de Jesus era o sistema de governo dominante. E
abaixo do sumo sacerdote que chefiava o sinédrio, somente os membros do sinédrio. E o nosso personagem era membro do sinédrio, mas não era mais um membro do sinédrio. Nicodemos era um membro especial do sinédrio. Naqueles tempos, a diversão dos membros do sinédrio era falar mal do novo profeta que surgira, que arrebanhava multidões com declarações estapafúrdias que equiparavam escravos, prostitutas, leprosos aos homens de bem, vejam só. Que falava de uma fraternidade impossível entre os homens mais célebres, mais importantes, mais ricos. E os desconsiderados pela sociedade. Equiparava os próprios gentios aos judeus, povo escolhido. Veja se isso é possível. E eles riam muito do que eles chamavam enganador de multidões. Mas ali se percebia, qualquer olhar perspicaz, percebia que por trás do riso, que era um riso nervoso, que havia uma inveja daquela popularidade, daquele respeito, e mesmo dos sinais abundantes que ele fazia. E esse membro do sinédrio foi capaz de duvidar da ordem, dos valores, das informações prevalecentes no seu tempo, no seu ambiente. Primeira grande lição. Será que nós somos capazes de fazer isso? Duvidar da ordem estabelecida que nos apresenta como sinônimo de felicidade um padrão de beleza, um padrão de riqueza, um padrão de fama, um padrão de poder? Ainda que aqueles que alcancem tudo isso, que sintetizem toda essa felicidade, se mostrem profundamente infelizes, eles são nossos modelos de felicidade. Quem são os maiores representantes dessa felicidade? Se não, no campo da música, Michael Jackson, Elvis Presley, Janis Joplin. Essa enorme legião de suicidas infelizes, massacrados pela idolatria, como também no campo do cinema, como também no campo da política, do esporte, todos os campos de grande sucesso, no campo empresarial. Quem são esses grandes empresários que lançam foguetes ao espaço e que se apresentam tão infelizes, tão violentos? Quem são esses líderes que invadem países vizinhos, inseguros mesmo no seu gigantismo territorial, mesmo no seu gigantismo orçamentário, mesmo no seu gigantismo nuclear, precisam invadir países insignificantes? Líderes políticos que jogam fora oportunidades de transformar países, de elevar países, fazendo esquemas de corrupção, esquemas de humilhação aos outros, se fechando para a gestão dos problemas, para ter como única finalidade a vitória sobre a destruição do outro.
Infelizes somos nós brasileiros que seremos levados a optar, tudo indica, entre opções tão infelizes, mas que poderíamos tomar a opção feliz de falar: Brasil é maior que Brasília. O destino do Brasil depende muito mais das pessoas, das mentalidades, das ações concretas em prol dos brasileiros que todos nós podemos fazer, cada um com uma partezinha, mas unidos no movimento de interestimulação. Se o nosso tema é morte e o nosso tema é o diálogo com Nicodemos, o Brasil precisa renascer, e ele pode renascer a partir do nosso renascimento. Porque qual foi a conversa de Nicodemos com Jesus? Ele escolheu ir à noite, encapuçado, para não ser visto, porque ele era um príncipe em Israel, ele tinha coragem de duvidar da história do seu tempo, mas ele também tinha medo. Essas ambiguidades típicas do ser que se desenvolve, mas que tem tantas dúvidas, somos nós. Nicodemos, nesse diálogo, representa a nós. E ele vai ao mestre, o mestre o recebe e faz a ele a maior pergunta da humanidade, a pergunta que está no seu coração, que está no seu pensamento, de todos os estudantes espirituais: o que eu preciso fazer para alcançar o reino dos céus? E Jesus lhe responde: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Veja se não é a resposta que nós precisamos ouvir, meus amigos, minhas amigas. Você não entendeu? Nicodemos também não. E perguntou a Jesus: mas como pode um homem já adulto, crescido, voltar a ser criança e entrar de novo na barriga da sua mãe para nascer de novo? Como isso é possível? Jesus se indignou com essa pergunta e disse a ele: tu és um príncipe em Israel e não sabe dessas coisas? Como posso falar para vocês das coisas do céu se nem as coisas da terra vocês entendem? Não vos espanteis, porque eu disse e reafirmo: ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo, na matéria e no espírito. Porque o que é da matéria é da matéria, o que é do espírito é do espírito. Estudemos esse diálogo, meus amigos. O que será que Jesus quis dizer com ninguém vai ao reino dos céus? Em primeiro lugar, o que é o reino dos céus? O reino dos céus, reino, é uma porção territorial cujos habitantes obedecem a um rei. Esse rei, é claro, é Deus. Deus, é claro, é amor. Reino dos céus é uma terra, a nossa terra, quando os seus habitantes forem todos focados, todos identificados com a ordem do rei. E a ordem do rei qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma, que é semelhante ao segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a ordem do rei. É pela boa vontade a essa ordem que os habitantes da terra constituirão o reino dos céus na terra. O reino dos céus na terra é o que os espíritos chamam de terra-mundo de regeneração,
que é o estágio para o qual a Terra, mundo de expiação e provas, está evoluindo. O que é preciso para nós alcançarmos, ficarmos na Terra, mundo de regeneração, que Jesus chama de reino dos céus? Nós precisamos obedecer às ordens do rei. A ordem do rei: amor a Deus, amor ao próximo, amor a si mesmo. Um triplo amor. Na verdade, um amor único. E o que é preciso fazer para alcançarmos esse reino dos céus, para praticarmos esse amor integral, trino e uno? Ninguém vai ao reino dos céus se não nascer de novo. Na matéria, o nascer de novo na matéria, ninguém mais pensa, pelo menos entre nós estudantes espirituais, que é voltar à barriga da mãe. Nascer de novo na matéria é a reencarnação. Ninguém alcança um estágio de obedecer o mandamento de amor sem vários renascimentos, sem a compreensão da doutrina da reencarnação, a justiça perfeita de Deus através das vidas sucessivas, de forma que nada que acontece, nem as doenças congênitas, nem os abusos de crianças de tenra idade, nem os bebês que passam fome, nem os bebês que consomem drogas na barriga das suas mães, nada é injusto no universo de Deus. E isso só é possível alcançar através da reencarnação. Então, é preciso nascer de novo na matéria para alcançar o reino dos céus. É preciso compreender a ação da reencarnação, a lei de ação e reação, a justiça perfeita de Deus, para realmente entregarmos, aceitarmos a direção da vida ao amor todo-poderoso. Mas então apenas a compreensão profunda da reencarnação é suficiente? Não. Quem diz isso? Jesus. É preciso nascer de novo na matéria e no espírito. Nascer de novo no espírito. É preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Não é porque temos horror à morte. A morte é a coisa mais urgente que precisa acontecer. Essa humanidade de pedofilia, de corrupção, de agressão, de intolerância, de fake news, ela precisa morrer. Para nascer uma nova sociedade, uma nova humanidade, mundo de regeneração. E qual é o caminho para crescer isso, para isso acontecer? Isso vai acontecer de qualquer jeito. Se nós vamos estar nessa nova terra, é que é a grande questão. E para nós estarmos nessa terra, mundo de regeneração, é preciso que nós promovamos a nossa autorregeneração, que depende de nos colocarmos a serviço. O maior entre vós será aquele que mais servir, disse Jesus. Mas o que é o servir? Fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quem está disposto a isso? Quem que, para mais do que disposto, está dando os passos concretos no sentido do serviço compassivo? É isso que interessa agora. Estejamos prontos e desafiados por Jesus ao serviço compassivo. Você está? Estejamos todos nós. Hoje queremos somar esse desafio que nós sentimos no fundo da alma e repassar esse desafio a todos os nossos amigos, a todas as pessoas que cruzarem conosco, a toda a humanidade.
Desafiemo-nos ao serviço compassivo. Amigos, amigas, inimigos, inimigas, encarnados, desencarnados, brasileiros, estrangeiros, de esquerda, de direita, homens, mulheres, brancos e negros, não interessa. Espíritas, evangélicos, budistas, ateus, somos todos de uma mesma família e cuidando e zelando e nos estimulando como uma família, queremos nos unir na tarefa de fazer aos outros, homens de rua, cachorros abandonados, plantas, árvores da Amazônia, indígenas, quilombolas, brasileiros de todas as classes e todas as raças, terrícolas de todas as nações, queremos nos unir na prática da compaixão. Queremos nos estimular pelo exemplo. Queremos dar graças a Deus por estarmos unidos nessa lucidez e nessa coragem de nos transformar pela prática da fraternidade, da caridade, do serviço compassivo. Que assim seja, graças a Deus. O que vocês acham disso? Não é um excelente convite? Percebamos a profundidade desse convite, amigos e amigas. E tomemos esse norte, esse compromisso entre nós aqui de ter esse norte em nossas vidas. Amarmos-nos uns aos outros como Jesus nos amou. Fazer a cada um que estiver à nossa volta, que aparecer no nosso dia, o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Estando certos que assim, e só assim, nós estaremos com Jesus. Um grande abraço a todos. Amanhã, espero que estejamos juntos de novo, para renovarmos esse nosso renascimento para o amor. Um grande abraço, uma alegria estarmos juntos e até amanhã.